Tem Bíblia para gente agora, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O texto inicial está na carta aos Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Paulo está fazendo uma pergunta e ele mesmo responde. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais ainda? Se você verificar aqui pertinho no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. E aí vem a pergunta: nós vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? E a resposta é clara, inconfundível: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Não faz sentido. A mesma graça divina que nos perdoa de todo pecado também nos capacita para vivermos em santidade. A graça de Deus nos liberta da culpa e do domínio do pecado. Oh, creia nisso. Insisto com você. A mesma graça divina que nos perdoa do pecado, de todo pecado, essa mesma graça também capacita o cristão, o Filho de Deus, a viver em santidade. A graça de Deus, ela não só nos perdoa ou nos liberta da culpa do nosso pecado, da condenação do pecado, mas a graça de Deus também é capaz de nos libertar do domínio, da força, da escravidão do pecado. Deus nos chamou para uma vida de liberdade, e liberdade, nesse caso, está associada à santidade. Santidade significa, primeiramente, viver junto daquele que é santo. E o resultado é inevitável. Quem está junto daquele que é santo também é santificado. Também vive uma vida de santidade, de pureza, contrária à vida de pecaminosidade, de maldade. E Paulo continua aqui em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 13, ele diz assim, fazendo perguntas retóricas: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? A ideia é, assim como Jesus morreu, quando você foi batizado nas águas, sendo levado para dentro d'água, isso representou também a sua morte para o pecado, para ter uma nova vida semelhante à vida de Cristo. E ele diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Lembra? Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você é batizado nas águas, isso significa que você está morrendo para o pecado. Esse velho homem, essa velha mulher que vivia no pecado está sendo sepultada, e quando você sai da água, isso representa seu novo nascimento, ou eu diria sua ressurreição espiritual, para viver em novidade de vida, isto é, para ter uma nova vida. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos vivendo uma experiência espiritual semelhante à experiência real que Jesus viveu, de morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando Paulo diz que nós devemos andar em novidade de vida, a ideia é essa: ter uma vida nova, uma vida de santidade que agrade a Deus. No verso 6 ele diz assim, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Sim, a graça de Deus é libertadora, transformadora, santificadora. A graça de Deus tem poder não só para nos tirar da escuridão do pecado, mas nos dá forças para permanecermos na luz da santidade. Quando Deus tira você do pecado, a graça de Deus está agindo para tirar você da lama. E aí, quando a graça de Deus liberta você do pecado,
A graça de Deus está tirando a lama da sua vida. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Nós te glorificamos, Senhor, porque tua obra em nós é grandiosa e é completa. Continua realizando essa obra, Senhor. Santifica o teu povo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.